Vamos lá. Após a prisão de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel e outras figuras envolvidas no escândalo do Banco Master, um nome veio à tona: sicário. O termo, que significa assassino de aluguel, era o codinome de Luiz Felipe Mourão, um servidor de Daniel Vorcaro, que atuava na ponta cumprindo os pedidos violentos do banqueiro. Mourão também foi preso, mas na noite de quarta-feira uma notícia sacudiu as redes. Gente, acabou de sair o anúncio de que o sicário, o matador de aluguel do Vorcaro, o Mourão, morreu, né? Se foi suicídio ou se foi suicidado, bom, eu acho que tem que ter uma investigação séria em relação a essas circunstâncias. Mas olha a gravidade de alguém que tinha todas as condições de apresentar nomes, de apresentar essa... Olha, eu não tô, eu tô com áudio só, é a da Fernanda Melchiona mesmo, tá? É o dela que tá dando ruim, é o áudio dela que tá estranho, viu? Organização criminosa que mexe nos poderes, né, ter morrido, dificultando ainda mais uma investigação que a gente sabe chega em muitos lugares. Por isso, a gente primeiro quer discutir e reforçar a necessidade de uma investigação séria sobre a condição, né, de morte do sicário do Vorcaro. O sicário do Vorcaro estava detido na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Segundo a PF, ele foi encontrado desacordado na cela em que estava. Em nota, a corporação afirmou que, ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o serviço de atendimento móvel de urgência. A suspeita é de que ele tenha tentado suicídio. Apesar do atendimento, ele não sobreviveu e o laudo médico aponta morte cerebral. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos e que as imagens serão disponibilizadas ao relator André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A morte de uma peça tão chave dentro do escândalo do Banco Master levanta algumas suspeitas. Eduardo Moreira afirmou em um vídeo nas suas redes sociais que é preciso investigar a fundo o que aconteceu naquela cela. Urgente, turma, o Metrópolis acabou de confirmar a morte do sicário. O sicário era o operador do Master para fazer ali os pagamentos, era o cara que ia ameaçar as pessoas, era o cara que operava na ponta, ali na ponta mesmo, sabendo todas as pessoas que estavam envolvidas no esquema. Segundo o que consta no relatório que foi demonstrado hoje. Isso é muito, muito, muito sério. A versão é que ele se matou na cela e depois foi reanimado, mas não conseguiu resistir e acabou morrendo. Mas mesmo que tenham imagens das câmeras, a gente não pode comprar essa versão. Podem ter ameaçado ele, falado que se ele não se matasse, iam matar a família toda dele, pode ter tido negligência proposital ali, pode ter 1 milhão de cenários onde isso foi feito para não revelar todas as pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Isso é muito, 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 muito sério. Muito sério. A gente está entendendo agora o tamanho dessa confusão do Master. Para o cara que foi preso hoje se matar ou ter sido obrigado a se matar, a gente não vai saber, precisa ter investigações sobre o caso. Vocês imaginam quem está envolvido a quantidade de pessoas que está envolvido nessa história. Desde o primeiro dia eu falei, esse é o maior escândalo que vocês já viram na vida de vocês. E agora a gente tem que estar muito atento, porque cada dia, cada minuto, a cada segundo, esse negócio tem um tom ainda mais assustador. Ainda mais assustador. O nome de Mourão apareceu em conversas com Vorcaro num grupo chamado A Turma. Miriam Leitão explicou como funcionava. Eu confirmei agora com 2 fontes que acompanham o dia a dia dessas investigações e elas me dizem que sim, tinha ameaça nos celulares analisados do Vorcaro, ameaça física. Ele conversava com uma pessoa que ele chamava de sicário, que era uma espécie de capanga, e ele planejava ações violentas contra alvos, pessoas que ele achava que eram adversários. Essa notícia foi dada mais cedo por Lauro Jardim no jornal O Globo, mas eu confirmei com as minhas fontes. Entre ações violentas estavam, por exemplo, simulação de sequestro, bater em pessoas, inclusive jornalistas. O jornalista Renato Rovai afirma que há muita coisa para saber sobre esse caso. O noticiário está quente, muito quente, né? Nessa madrugada, no final da noite,
o sicário, né, o assassino de aluguel do Banco Master, do seu Daniel Vorcaro, que, segundo as mensagens recolhidas pela Polícia Federal do celular do Vorcaro, tentou suicídio de uma forma extremamente estranha numa sede da Polícia Federal. É preciso que isso seja investigado por agentes independentes. Mas esse sicário era o cara que teria o esquema de hackeamento dos computadores da Polícia Federal. Hackeamento? Será que era hackeamento ou ele tinha senha de policiais federais para poder apurar as investigações secretas que estavam sendo feitas contra o Daniel Vorcaro? É preciso entender isso melhor, porque se for isso, alguns policiais federais tinham receio do que ele poderia vir dizer. Eu não estou aqui lançando suspeitas, mas jornalismo se faz tocando alarme. E essa investigação ainda vai atingir muitos outros veículos de imprensa, porque tudo indica que o Vorcaro tinha construído uma rede através do sicário, que tentou o suicídio, que está com morte cerebral, deve ter morrido, morte cerebral é morte. Enfim, gente, aguardem os próximos capítulos com a pipoca na mão. Na mesma quarta-feira, outros nomes também receberam voz de prisão. Miriam Leitão listou. Eu tenho mais uma informação. Os funcionários afastados, que é Paulo Souza, que foi diretor de supervisão bancária, e Bellini Santana, eles são funcionários há 28 anos do Banco Central, sempre foram funcionários queridos na casa, um ambiente de luto, mas ao mesmo tempo de respeito às instituições e à investigação, porque o próprio Banco Central, assim que percebeu alguma suspeita em relação a eles, ele tirou-os dos seus cargos, eles foram afastados em janeiro e já desde então não têm mais acesso ao sistema do Banco Central. Eles foram afastados e os indícios informados à Polícia Federal. Eu tinha mutado para não zoar o áudio do vídeo. Bom, gente, ontem nós já tínhamos falado disso, da questão desses funcionários do Banco Central que auxiliavam a consultoria ao Daniel Vorcaro e ao Master, tá? E também é importante a gente entender, né, que ele fez toda uma máquina funcionar ali a favor dessa manutenção do Banco Master e que é claro que precisa ser investigada a morte do sicário, porque ele era um arquivo vivo de tudo aquilo que aconteceu. E com certeza não foram uma, duas, três coisas que ele pesquisou ali com a possibilidade de invadir todos aqueles arquivos que ele tinha, até arquivos do FBI e da Interpol. Então, vocês imaginam. Aqui a Márcia Feliciano falando, deram um ultimato para o sicário, ou você se morra ou você será suicidado. Deixa eu falar uma coisa, Socorro, acho que eu achei o que você estava querendo saber das joias. Eu dei uma procurada aqui, porque eles levaram a leilão, né? O que acontece nessa interpretação aqui é que eles trataram, há uma decisão do... Deixa eu pegar aqui de novo. Oh, meu Deus. Tem uma decisão do próprio TCU aqui, que aqui, ó, críticos apontam que o TCU tem um acórdão que já estabelecia uma norma clara. Então, presentes recebidos em cerimônias ou em razão de cargo devem ser da União, exceto se forem de natureza muito pessoal e de baixo valor, como perfumes e roupas. Então, joias de milhões de reais não se enquadram nessa exceção. A desconsideração aqui que o Bonner fez foi do desvio de finalidade, tá? Então, não é porque ele entende a coisa como sua que ele pode, que isso deixa de configurar o peculato, tá? Então, o gestor tratou o bem público como seu. Ele vendeu a botoadura, a caneta e o relógio. Eles são da Chopard, né? Ele vendeu um leilão nos Estados Unidos. Então,
Nesse caso, ele não poderia ter feito isso, porque já existe esse acórdão do TCU que entende dessa maneira. Então, ele tinha que ter sido entregue ao Estado brasileiro e ficar aqui. O Gonê, ele acabou, nesse arquivamento, criando uma blindagem, tá, com relação a esse inquérito, pelo fato de, assim, colocar que não tem uma legislação específica, mas tem uma decisão, né? Então, isso deveria ter sido considerado como peculato aqui. Então, não é porque simplesmente é um bem que só, por exemplo, um colar, só uma mulher vai poder usar. Não é porque só uma mulher vai poder usar que ele deixa de ser do Estado brasileiro, entendeu? Então, foi isso aqui que o pessoal está falando. Então, o Alexandre de Moraes ele pode acatar o pedido ou discordar e enviar para a Câmara de Revisão do Ministério Público Federal. Tá? Então, aqui, outra coisa também, o artigo 302 do Código Penal, tá? Que fala do crime de peculato, fala que não exige que o objeto seja roubado inicialmente. Então, tem 2 momentos: a posse legítima, que foi quando ele recebeu por causa do cargo, e a inversão da posse, quando ele enviou o relógio para leilão e também a abotoadura, e aí isso consuma o peculato e a apropriação, tá? Então, é isso. Aqui uma coisa, a crítica técnica ao arquivamento do Gonê é que o contexto da intenção, o uso de aviões da FAB e dos ajudantes de ordem para transportar bens, né, transportar e vender bens, e uma operação de resgate, a recompra do relógio em dinheiro vivo após o TCU ordenar a devolução. Então, aqui, ó, para os críticos, se não houvesse a consciência de que aquele bem era público, não haveria necessidade de uma operação clandestina de recompra para devolver o que teoricamente seria dele, certo? Então, é isso que eles estão falando aqui. Tá? Enriquecimento sem causa, princípio da moralidade, receber um presente e vender para proveito próprio. Então, tudo isso aí que tem que ser considerado na decisão do Gonê. Consegui esclarecer, gente? Desculpa, eu realmente não tinha estudado. Aqui tá errado, Gonê. Lula devolveu tudo, exatamente. Tá? Então, nesse caso, tem essa decisão que realmente precisaria ser respeitada, e o grande problema foi a lambança que eles fizeram de, na verdade, não só de trazer e não pagar imposto, mas de trazer, não pagar imposto e depois revender no exterior, tá? E ficar com valor. Então, foi isso, gente. Desculpem aí por alguma coisa. Bom, vamos lá. Que mais que eu quero trazer para vocês com relação... Vamos falar um pouquinho de os 3 ministros do STF que aparecem na agenda de Vorcaro. Vamos lá, vamos falar desses caras aqui. E aí depois vamos falar de CPMI e do INSS. Mas, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Afinal de contas, faltam R$63 aqui para nossa meta de hoje. Então, bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. E vocês têm aqui o nosso cupomzinho, gente. Então, acessem também o site da Editora Contra a Corrente, que tem livro de filosofia, sociologia, política, diversas áreas. Então, gente, nos acompanhem por aqui, mas também entrem no site da Editora Contra a Corrente para adquirir também o livro para você, para dar de presente para o filho, para a mulher, para a namorada, para a mãe, para o pai. Tem de tudo na Editora Contra a Corrente. Nosso cupom é Folha25, como vocês estão vendo aqui embaixo. E você tem 15% de desconto em qualquer um dos títulos que estão disponíveis no site, tá bom? Nesse caso aqui passou. Gente, super desculpa, tá? É muita coisa na cabeça, eu devia ter falado isso antes, mas realmente foi isso que aconteceu, tá? É considerado crime de peculato. Peculato porque ele se apropriou do bem público e se ele tentou recomprar é porque ele sabia que ele tinha dado o gato no negócio. Dado o gato não, que meus gatos eu não dou não, entendeu? Bom, vamos lá, vamos ver essa fita aqui. Então, eu coloquei para você... Oh, meu Deus, peraí. Aqui. Os 3 ministros do STF que aparecem na agenda de Vorcaro. Vamos ver quem são esses queridos. Aqui, dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que o banqueiro mantinha em sua agenda telefônica contato
de autoridades do alto escalão. Um negócio. Peraí. Mob barra funda. Mob vem... Aqui, deixa eu fechar. Foi. Indicam que o banqueiro mantinha em sua agenda telefônica contatos de autoridades de alto escalão. Entre os números registrados estão os de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. O material analisado da Operação Sem Compliance, conduzido pela Polícia Federal, demonstra 47 números associados aos ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. No caso de Moraes, também aparecem os contatos da advogada Viviane Bart de Moraes, cujo escritório foi contratado por Vorcaro por 129 milhões. Então, a agenda telefônica inclui registros ligados ao presidente do Banco Central, Galípolo, além de diretores da instituição. E claro, né, gente, Ibanez e Cláudio Castro, legislativo e lideranças partidárias. O Enganês tinha que estar aqui. Agora, uma coisa que eu também quero comentar com vocês aqui foi da questão do contrato com a Viviane Bart, tá? Vou trazer aqui também, porque isso foi algo que comentou-se durante o dia sobre essas ligações. Então, vamos trazer aqui na tela para a gente esmiuçar isso. Vorcaro se preparou para explicar a amizade e contrato com mulher de Moraes antes de ser preso, coluna da Mônica Bergamo. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro já havia se preparado para explicar publicamente a amizade com Alexandre de Moraes e o contrato com a Viviane Bart. O acordo previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos. Além do contrato, Vorcaro mantinha encontros com Moraes e trocava mensagens por meio do celular, o que já é de conhecimento da PF, que quebrou o sigilo das conversas e teve acesso a todo o conteúdo e de seu telefone. Antes de ser preso, Vorcaro se dizia tranquilo sobre o assunto. Ele não escondia que se considerava um amigo de Moraes e afirmava que a banca de Viviane, que tem os sócios Juliane e Alexandre Bart de Moraes, os 2 filhos do magistrado, prestou serviços ao banco, o que ele teria como comprovar. Um deles seria a confecção de manuais de compliance do Master. A mulher, os filhos e outros sócios, dizia ele, haviam feito várias visitas à instituição e o contrário também teria ocorrido. Vorcaro teria se reunido com a equipe de advogado por diversas vezes na sede de São Paulo. O ex-banqueiro negava também interferências de Moraes em seu favor nos processos. Chegou a mostrar a tornozeleira que estava usando para dizer que, caso o poderoso magistrado tivesse interferido de fato nas ações, ele não teria sido monitorado 24 horas por dia em prisão domiciliar. Tá? Então, eu havia comentado com vocês que é muito normal isso acontecer, afinal de contas, os processos, eles não acontecem só porque as pessoas, elas têm ali, elas recebem um valor para tocar as ações, então tem também a questão do consultivo, que a gente fala nos escritórios de advocacia. Então, como que funciona esse consultivo? Os manuais de compliance. Eu tenho uma amiga, para ela, um beijo, Dani, que ela é advogada de tanto da área de compliance como de consultivo, confecção contratual. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque nunca é uma coisa. Então, às vezes, você pede que aquele escritório ele faça as ações para você e também tem os contratos, que foi esse o caso, os manuais de compliance do banco, tá? E isso é uma coisa, como eu falei para vocês, nunca é uma pessoa que faz isso. Dentro de um escritório tem diversos funcionários e que ficam responsáveis por lidar com aquele determinado cliente, tá? Em que pese as decisões desses processos e as reuniões, as grandes decisões, os grandes casos de extrema relevância, claro que vão ser conversados com os donos, com os principais sócios, mas a parte do operacional, que é fazer contrato, às vezes até fazer uma petição mais simples no processo, isso fica a cargo da equipe de dentro do escritório, que tenho certeza que não são nem os filhos da Viviane Bart, nenhum dos dois, nem ela, nem ninguém. São outras pessoas, outros funcionários que fazem isso funcionar. E se vocês param para pensar, são os salários de todas essas pessoas que são pagas para cuidar do cliente, e é por isso que esse valor é alto. Então, a gente explicou aqui em alguma live, até alguém falou que o contrato da Coca-Cola, acho que alguém tinha visto no Marcengo,
que o contrato de um escritório que cuida da Coca-Cola é de milhões também. Tá? É normal, gente, porque não é só uma pessoa que cuida disso, tá? Bom, vamos ver aqui. Também, vocês sabem, a PF vai investigar, então, essa suposta tentativa. Tem os vídeos, tá? Da cela do sicário. E aqui vamos ouvir o advogado dele falando antes da gente para a pauta da CPMI, que tem bastante coisa ainda. Vamos lá, gente, bora, através do Superchat ou Super Stickers. Quem ainda não contribuiu, o quadro de com a saúde gente. do Luiz Felipe. Então, nós não temos informações recentes em termos do que já foi divulgado na imprensa de uma possível morte encefálica. Não tem essa confirmação. E até o presente momento, desde as 18h30, que a família se encontra aqui no João 23 e ainda nenhum médico se dignou a comparecer e prestar algum esclarecimento formalmente nem para a mãe, nem para o pai, nem para as pessoas próximas. O senhor vem acompanhando há algum tempo, pelo menos disseram se pode haver o início de um protocolo para confirmar morte cerebral ou não, ou nem isso foi avisado à família? Nem isso foi avisado à família, não tem essa informação. O senhor acompanhou todos os procedimentos desde a manhã, esteve com ele até as 2 horas, ele estava tranquilo, como estava a situação dele até as 2 horas da tarde? Bom, eu estive com ele na parte da... E essa filmagem, gente? O que foi isso aqui? O que foi essa filmagem, meu Deus? Até o início da tarde, a pedido de um outro advogado, que é formalmente o advogado dele, e o Luiz Felipe se encontrava perfeitamente tranquilo, apesar da gravidade das acusações que pesam contra ele, ele se mostrou tranquilo, com a disposição de esclarecer os fatos, e quando eu deixei a sede da Polícia Federal, ele se encontrava perfeitamente no seu estado de integridade física e psíquica. E algum resultado da Polícia Federal já procurou a família para conversar, para uma atualização sobre o caso dele? Não, que eu tenho conhecimento, nós tomamos conhecimento por intermédio de uma nota que a Polícia Federal apresentou para a imprensa e eu estive lá na delegacia novamente no final da tarde. O delegado me confirmou os fatos, mas só disse que o SAMU o teria socorrido e também não soube dizer para onde que ele tinha sido transportado. Então, nós tomamos conhecimento que estaria aqui e viemos para cá. E pelo que foi repassado a vocês, a família, né? O que foi repassado que aconteceu com ele? Foi repassado que ele teria tentado se enforcar com a própria camisa. Ele estava numa cela individual, e o delegado, por intermédio das imagens das câmeras de vigilância, viu quando já tinha acontecido, e imediatamente eles teriam iniciado todos os procedimentos para fazer a ressuscitação, e ao mesmo tempo chamado o SAMU e prestou o socorro, todo o atendimento. Então, Bom, é isso, gente. A entrevista dele é meio longa. Deixa eu só ver aqui o Carlos Alberto falando. O Xandão deu checkmate em bolso visitas agora pro bolso. O Xandão só dá pra família. Chega de visitas de políticos. Não. E o pior é que não adianta. Só o Magno Malta não consegue visitar. Só o Magno Malta, assim. Eu acho que o Alexandre de Moraes pegou ranço do Magno Malta. Porque ele meio que tentou dar uma invadida lá. Gente, o Magno Malta, cara, eu não tenho palavras para falar dele. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!